É uma alegria estar pela primeira vez na Casa Espírita Caminho da Verdade, Botucatu, nessa terça-feira, dia 9 de abril de 2024, precisamente 20 horas. E hoje, para a nossa reflexão, estamos trazendo um tema bastante pesado, né? Mas nos acalmemos, né? Nós ainda estamos em fase de aprendizado, de evolução. Então, a gente, se puder aprender um pouquinho do que a gente vai ouvir hoje, já é uma grande coisa. O tema é: ignore o defeito alheio. Ignore o defeito alheio. Muitas vezes, eu mesmo me pego questionando certos comportamentos meus e das outras pessoas. Eu acredito que muitos de vocês também fazem esse tipo de reflexão. Um dia desses, eu estava pensando sobre as formas diferentes com que nós avaliamos certas coisas, ou então os critérios que nós usamos nos nossos julgamentos e também a régua que nós usamos para medir os nossos erros e também os erros alheios. Analisando isso em mim, eu me vi fazendo compras em um supermercado. E lá, na banca de tomates, eu escolhia os melhores tomates. Na de cebola, as melhores cebolas. E assim, nas batatas. E tudo que estava em exposição, eu sempre escolhia o que tinha de melhor. Eu acho que não sou só eu que faço isso. Todo mundo. Não é assim que a gente age? Esse hábito de escolher sempre o melhor, de enxergar de longe o que é melhor, nós praticamos ele com naturalidade em quase tudo no nosso cotidiano. E fazemos isso até com a nossa pessoa. Ou seja, enxergamos qualidades e virtudes próprias com muita facilidade, enquanto que com os nossos defeitos nós não agimos de igual forma. Eu jamais me esqueci de uma entrevista de emprego, logo lá no início da minha carreira profissional, quando, ao preencher um questionário, eu me deparei com a seguinte pergunta: aponte 10 qualidades suas que motive a nossa empresa a contratar você. Ah, eu fiquei feliz, né? Muito feliz. Falei, ó, falar 10 coisas boas minhas vai ser ótimo. E no instantinho eu comecei a escrever, né? E falar bem de mim eu sou bom. Ah, muito rapidamente, em 5 minutinhos, eu escrevi 10 coisas maravilhosas ao meu respeito. Qualquer empresa me contrataria ali. Beleza. Aí eu fui para outra pergunta. O prazo era 1 hora. Aponte 10 defeitos seus que faça a empresa analisar antes de contratar você. E aí complicou. Aí complicou porque deu o que fazer para eu encontrar o meu primeiro defeito. Depois, para encontrar o segundo. Aí, com sacrifício, eu encontrei o terceiro defeito meu. Faltava 7. Resumindo, eu gastei os outros 55 minutos para encontrar os outros 7 defeitos. E muitos deles eu não concordava que eu tinha aquele defeito. Eu chutei alguns ali, porque eu não conseguia ver em mim 10 defeitos. Enquanto que virtudes eu rapidamente achei 10 e tinha outro tanto.
para apontar. E é assim que nós somos. Nós somos muito eficientes em escolher coisas boas para nós e complacentes para enxergar qualidades próprias, qualidades em nós mesmos. Nós somos assim. Nessas análises comportamentais que eu disse que eu costumo fazer, teve uma que chamou muito a minha atenção e me fez refletir bastante e acabou se tornando o tema da palestra de hoje, o qual estou trazendo para que possamos utilizar nos trabalhos da casa. Quando o que estamos analisando está relacionado conosco, ou com a nossa família, ou com os nossos bens, sempre temos bons olhos. Encontramos os melhores predicados e qualificamos com as melhores virtudes. Sempre. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, quando estamos analisando o outro, ou a família do outro, ou os bens do outro, o nosso olhar deixa de ser complacente e se torna severamente crítico. Não deixamos escapar nenhum defeito. Ao mesmo tempo em que fazemos vistas grossas para as qualidades do outro. Quando alguém me pergunta sobre um amigo ou um familiar meu, eu respondo dando ênfase nas qualidades e nas virtudes. Mas quando é apenas um conhecido, pessoa que a gente conhece de vista, mudamos os critérios de análise como se muda uma folha de caderno. Começamos de imediato a apontar os defeitos daquela pessoa, os defeitos da família dela, dos bens que ela tem. Ah, o carro é velho, ele tem um carro velho, ele tem não sei o quê. É aquele que anda com aquele carrinho, né? E a gente quase não consegue se lembrar de nada que pudesse valorizar aquele, entre aspas, conhecido. Eu sinto que quando nós fazemos isso, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade que responde por nós e não nós mesmos. É o nosso orgulho, a nossa vaidade que responde por nós. É como se nós quiséssemos rebaixar o outro para parecermos ou nos sentirmos superior a ele. Ou para sentir que os nossos defeitos são menores que o do outro. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, parágrafos 3 ao 11, encontra-se aquela conhecida passagem da mulher adúltera. Ela estava prestes a ser apedrejada até a morte. Em atendimento às leis mosaicas vigentes, Jesus foi questionado pelos escribas e fariseus acerca do cumprimento da lei, pretendendo comprometê-lo diante da justiça. O mestre, com a serenidade dos sábios, diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É o maior ensinamento para o nosso tema de hoje. Aquele sem pecado, tire a primeira pedra. E a multidão que o ouvia deixou cair as pedras das mãos e abandonou o local. E o mestre interrogou a mulher: onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Não, Senhor, disse ela. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Quer dizer, em vez de a gente ficar apontando o erro dos outros, porque os nossos muitas vezes são até maiores,
Deixemos que a pessoa continue a vida dela e que com o tempo ela corrija os erros dela, em vez da gente ficar apontando. Hoje, 20 séculos se passaram e estamos em meio à transição planetária, assistindo a cenas dantescas que podem ser evitadas. Nós vemos o tempo inteiro nas redes sociais verdadeiros assassinatos de reputações. Tema bem popular hoje em dia, né? Assassinatos de reputações. É a antiga fofoca, né? Que são feitos com comentários e piadas impregnados de aversão, de achincalhes, de revolta, de raiva, de ódio, de desejo de vingança, de maneira ostensiva e visceral. Pessoas enxovalham a honra alheia, pessoas que vibram com a desgraça do outro, como se houvesse uma grande competição entre todos nós. Como cidadãos responsáveis e cumpridores da lei, nós temos o direito de ter as nossas opiniões sobre tudo e sobre todos. Nós temos o direito de ter a nossa opinião. É até um exercício de raciocínio. Até serve para a gente comparar onde a gente está errado ou não. Então, nós temos esse direito de ter essa nossa opinião sobre todos, né? Em conformidade sempre com como pensamos, como sentimos, com o que já aprendemos, mas desde que seja com muito equilíbrio, com muita sobriedade e respeito aos direitos do outro, aos direitos do outro. Sempre existem culpados, sempre existem pessoas erradas, nós sempre erramos, nós sempre somos culpados de alguma coisa. Então, deixemos que os culpados sejam julgados pelos seus crimes e condenados por quem dê direito segundo as leis humanas. Mas daí a desejar e contribuir para o sofrimento alheio, isso chama-se ausência de caridade moral. Olha que pecado enorme. Ausência de caridade moral. Sentir prazer com o sofrimento do outro já é outra coisa pior. Isso chama-se vingança. Vingança. Nós temos que ter sempre em mente que pessoas que em vidas passadas mereceram as nossas raivas, que mereceram a nossa inimizade, mereceram o nosso ódio em vidas passadas, hoje são nossos melhores amigos ou até os nossos familiares. Quantos de nós aqui poderemos ter sido inimigos em vidas passadas? E hoje estamos aqui estudando um com os outros. Então, gente, jamais duvidemos da capacidade e da perfeição de Deus em nos fazer aproximar um do outro e, no momento certo, até nos afeiçoar daqueles que são nossos desafetos de vidas passadas. Então, jamais duvidemos que Deus faz isso o tempo inteiro conosco, nos aproximando daqueles que nós precisamos adquirir afeto. Tem uma outra passagem na Bíblia, no nosso Evangelho também, muito interessante, muito conhecido, que é o argueiro e a trave no olho, que encaixa muito bem no tema de hoje. Lembremos aqui que José, o pai de Jesus, era carpinteiro e que o nosso mestre foi criado dentro de uma marcenaria. Daí ele ter escolhido esses exemplos.
Escolheu argueiro e trave como tamanho, proporção. O argueiro, o que é um argueiro? O que é uma trave? A trave a gente sabe que é uma viga grossa. Argueiro quase ninguém sabe o que é. Argueiro é a raspa da madeira. Quando você serra uma trave, aquele pozinho, aquele cisquinho que você tira no pó da serra, aquilo é um argueiro. Então ele comparou um cisquinho de um pó com uma trave inteira. Então Jesus disse: Como podes ver um argueiro, quer dizer, um pozinho de serra, no olho do vosso irmão, quando você não enxerga nenhuma trave no seu olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: Deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes nos seus uma trave? E Jesus complementou essa passagem nos xingando, porque nós estávamos lá. Muitos de nós estávamos lá. Ou estávamos em outras situações semelhantes. Então, ele se dirigiu a nós que praticamos isso, vendo o argueiro e não vendo a trave no nosso olho, nos chamou de hipócritas. Jesus nos chamou de hipócritas. E ele disse: Hipócritas, tira primeiro a trave do vosso olho, para depois então você ver como poderá tirar o argueiro que está no olho do seu irmão. O nosso olho é muito sensível. E qualquer coisa mínima nos incomoda, nos irrita. Então, nós podemos entender assim este ensinamento de Jesus. Como podemos, ou com que direito, nos sentimos incomodados com os inúmeros erros dos nossos irmãos, se nessa vida e em vidas passadas nós temos erros e pecados enormes, imensos, muito maiores do que os erros que estamos criticando, que são vigas comparadas aos ciscos dos nossos irmãos. A maior insensatez da humanidade consiste em vermos o mal que há no outro antes de vermos o mal que há em nós. Para julgar o mal que está em si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver o seu interior como se vê o rosto no espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como se fosse uma outra pessoa e perguntar: o que pensaria? O que diria eu se eu visse alguém fazer o que eu faço? Tira o seu interior com tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz. Você sabe. O outro não sabe. O que pensaria de mim o outro se visse tudo isso que tem dentro de mim? Se ele visse tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu sinto. Então, voltando a esse meu exemplo do espelho, é como se ao me postar diante do espelho, ele refletisse, além da minha imagem, também os meus pensamentos e também os meus sentimentos. Já imaginaram um espelho assim? Que refletisse a minha imagem, os meus pensamentos e os meus sentimentos? Hum, Seria complicado, né? Já imaginou então se outras pessoas pudessem ver e ouvir os meus pensamentos e os meus sentimentos? É por isso, meus irmãos, que Jesus nos chamou de hipócritas. Ele não quis nos ofender, ele só nos deu o nome certo. Pois, infelizmente, é o que nós ainda somos. Nós temos que reconhecer. E nós ainda temos pensamentos pecaminosos. Nós ainda pensamos mal dos outros. Nós ainda temos sentimentos ruins. E ainda achamos que temos o direito de apedrejar a mulher adulta.
apedrejá-la até a morte. Assassinar reputações, que se diz hoje, não é isso? E esse nosso evangelho explica esse nosso comportamento dizendo assim: incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, sejam eles morais ou então físicos. Essa insensatez é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade, ela é modesta, ela é simples e ela é indulgente. A caridade é modesta, é simples e é indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso. Ela não existe. Caridade e orgulho é contrassenso. Não existe. Visto que esses dois sentimentos se neutralizam. Uma pessoa orgulhosa não é caridosa. Pesado isso, né? Porque todos nós somos orgulhosos e todos nós achamos que somos caridosos. Mas é o nosso evangelho que afirma isso, não é o Heitor. Só estou repetindo. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso, para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar no outro o bem que eclipsaria ou elevaria o outro, em vez do mal que o rebaixaria? Quem de nós consegue realçar as qualidades de todas as pessoas à minha volta, enquanto, se eu criticar, eu me destaco? Ou seja, se eu falar bem dele, ele se destaca e eu fico encoberto. E se eu falar mal dele, ele afunda e eu me destaco. No Evangelho diz assim: os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Por ser o pai de muitos vícios, o orgulho também é a negação de muitas virtudes. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combater o orgulho, como principal obstáculo ao nosso progresso. E assim, o Evangelho conclui condenando o orgulho como se fosse um dos nossos maiores e piores males. O orgulho é um dos maiores e piores males. Pensando que quem humilha será humilhado, e que também quem enaltece será enaltecido, conforme Jesus nos ensinou, eu, nas minhas reflexões que eu falei lá no começo, cheguei a uma conclusão de que a humanidade é burra na sua maioria. Mais até do que burra, eu acho. Me incluo na humanidade, tá? Na humanidade, estou dentro. Pois um asno, um burro, se posiciona do lado certo da carroça, onde tem os varais. O burro não se posiciona no lado contrário do varal. Ele se posiciona no lado certo do varal. Porque ele vai puxar a carroça e ali ele faz menos força e ele tem um resultado melhor. E nós ficamos a vida inteira tentando puxar a carroça, que é a nossa vida, pelo lado de trás, pelo lado de lado, pelo outro lado, mas nunca pelo caminho certo, que é o caminho que Jesus nos deu. A nossa vida seria muito mais simples e muito mais fácil se nós fizéssemos o que Jesus mandou.
Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. A gente não faz isso. E a nossa vida se complica porque a gente puxa a carroça pelo lado errado. Vou contar um acontecimento particular meu que vai se encaixar no assunto. Há pouco tempo atrás, estudando e raciocinando sobre isso, esse tema, eu pensei: que mal há em tentar puxar a carroça pelo lado certo, se eu não tenho nada a perder de tentar fazer isso? O que eu tenho a perder? E eu comecei, então, a fazer o que Jesus ensinou. Exalte as pessoas, engrandeça as pessoas, elogie as pessoas. E eu comecei a sentir compaixão, me esforcei para procurar ignorar os erros das pessoas, não dar ênfase nos erros da pessoa, relevar o erro das pessoas e até enaltecer os seus acertos. Eu comecei a fazer esse exercício. E sabe o que aconteceu? Não demorou muito tempo. Começou pessoas falarem que o Heitor era gente boa. Começaram a elogiar algumas coisas que eu faço. Começaram a aparecer melhores amigos. Apenas porque eu inverti isso. A minha imagem ficou um pouco diferente do que era antes. Pela forma com que eu comecei a olhar as pessoas. Esse comportamento que eu mudei se chama indulgência. Indulgência. A indulgência é como se nós não víssemos o defeito dos outros. Ou se os vemos, evitemos falar deles, evitemos divulgá-los. Ou fofocar, que é o que a gente fala, né? Fazer fofoca desses erros para os outros. A indulgência, ao contrário disso, oculta o defeito dos outros, a fim de que não se tornem conhecidos de amigos, de familiares, pois irão denegri-los, condená-lo, contribuindo ainda para a sua piora, para que piorem os seus defeitos. O homem indulgente jamais se ocupa com os maus atos de outro, não faz observações chocantes, não tem nos lábios censura, a menos que seja para prestar um serviço para contribuir na sua correção. Ele tem apenas conselhos que são dados discretamente em vez de serem públicos. Assim funciona a indulgência. Aí alguém me pergunta: mas se ninguém é perfeito? Concluímos então que ninguém tem o direito de repreender ninguém. Ninguém tem direito de repreender o seu próximo. Correto isso? Certamente que não é essa a conclusão que devemos chegar. Porque cada um de nós tem o dever e a obrigação de trabalhar pelo progresso do próximo, pelo progresso de todos e principalmente pelo progresso cuja tutela nos foi confiada, ou seja, nossos filhos, irmãos, parentes. Por isso mesmo devemos, quando fizermos, repreender com moderação, para que seja um ato de caridade. Eu estou tentando contribuir, e não, como na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Com cuidado, com tato, com jeito. Nesse último caso, quando denigre, a repreensão é uma maldade. É um dever da caridade que manda que seja cumprido
com todo o cuidado possível. Ah, mas Heitor, então as pessoas vão fazer a maldade que quiserem, nós vamos ter que ignorar e só ver o bem que elas fizeram. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, nós temos que olhar isso com os olhos da caridade. Nós temos que olhar isso com os olhos da caridade. É claro que não é esse o comportamento correto. Ver tudo maravilhosamente prejudicaria e muito o progresso do outro e da humanidade. Prejudicaria. Tudo depende da intenção com que olhamos ou que reprimimos. O erro está no fazer com que a reprimenda redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade, desacreditando ele da opinião geral. O nosso evangelho espírita nos ensina sobre a caridade bem compreendida. Já ouviram falar sobre isso? A caridade bem compreendida. Haverá casos em que devemos repreender ou que convenha que se divulguem o mal dos outros? Pergunta. É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, é necessário apelar para a caridade bem compreendida. Isso faz parte do nosso evangelho espírita, tá? Se as imperfeições de uma pessoa, entendam bem isso, eu também procuro entender sempre isso. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, só a ela prejudicam, nenhuma necessidade haverá que eu a divulgue. Por exemplo, um alcoólatra. Ele trabalha, chega em casa, mora sozinho, pega uma garrafa, bebe até ficar bêbado e dorme. No outro dia cedo ele levanta, vai trabalhar, no final da tarde volta e faz a mesma coisa. Ele é um alcoólatra. Faz isso sozinho na casa dele, não incomoda ninguém, não prejudica ninguém. Se eu sair por aí falando que ele é um bêbado, que ele enche a cara toda no final de tarde, eu estou ajudando ele. Ele está prejudicando alguém? Então não temos aí caridade, certo? Agora, se porém esse defeito dele acarretar prejuízo de outras pessoas, deve-se atender de preferência o interesse do maior número. Voltemos ao exemplo. O alcoólatra tem mulher e 4 filhos pequenos. Ele chega em casa, bebe, espanca a mulher, bate nos filhos, faz um monte de coisa errada. No outro dia faz de novo, no outro dia faz de novo. Quer dizer, um belo dia eu posso chamar a polícia e falar, olha, ele está judiando da família. Eu estou fazendo pelo bem dos outros 5, 4 crianças e uma mãe, estou prejudicando ele. Isso chama-se caridade bem compreendida. Eu estou ajudando um número maior e falando mal ou denunciando alguém. Segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois vale mais que caia um homem do que muitos se tornem suas vítimas, para o nosso evangelho. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e a soma dos inconvenientes. 5 pessoas que estão sofrendo e um alcoólatra
que vai sofrer para deixar os outros sofrer. Outro exemplo, um político que rouba dinheiro da saúde. Muita gente está morrendo, muita gente está ficando sem remédio por causa do que ele está roubando. Se eu sei que ele está roubando e tenho prova, a caridade bem compreendida me obriga a denunciá-lo para que outros tantos não sejam prejudicados com a falta daquele medicamento e possam vir a óbito. Indo já para o encerramento, eu quero trazer um conto bastante oportuno para o momento. Não sei se vocês já conhecem. É o marceneiro e as ferramentas. Contam que em uma marcenaria houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião onde as ferramentas juntaram-se para acertar as suas diferenças. Um martelo estava exercendo a presidência, pois era ele quem sempre batia o martelo. Mas os demais participantes, exigiam a sua renúncia. A causa, diziam, que ele fazia muito barulho. Além do mais, passava o tempo inteiro martelando, golpeando, martelando, golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso da diretoria o parafuso, alegando que ele dava muitas voltas, muitas voltas, muitas voltas, até conseguir chegar no finalmente. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, ele pediu pela expulsão da diretoria da lixa. Disse que ela era muito áspera no tratamento com os demais. E ela estava sempre entrando em atrito com todos. A lixa acatou, com a condição de que se também expulsassem o metro, pois ele sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse ele o único perfeito. Nesse momento entrou o marceneiro. O nome do marceneiro era Jesus. Que juntou todas as ferramentas e iniciou o seu trabalho. E Jesus utilizou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso, o serrote e tantos outros. E aquela rústica madeira se transformou em belíssimas mobílias. Quando o marceneiro terminou o trabalho e foi embora, as ferramentas se reuniram novamente para concluir a discussão. Mas o serrote adiantou-se, tomando a palavra, e disse: Senhores, senhores, ficou demonstrado que todos temos defeitos, mas o marceneiro Jesus sempre trabalha utilizando as nossas qualidades e não os nossos defeitos. Ele sempre ressalta os nossos pontos mais valiosos. Por isso ele consegue fazer as grandes mobílias. Portanto, disse o serrote, em vez de pensar em nossas fraquezas, devemos nos concentrar em nossos pontos fortes. Então, a Assembleia entendeu que o martelo era forte, que o parafuso unia, que a lixa era especial para limpar e afinar as asperezas, que o metro era preciso e exato. Sentiram-se como uma grande e poderosa equipe capaz de produzir dali para diante com qualidade. E uma grande alegria tomou conta de todos pela oportunidade de poderem trabalhar junto. E o mesmo acontece conosco. Quando uma pessoa busca os defeitos em outra, a situação torna-se sempre tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade
os pontos fortes de cada um dos outros florescem as melhores conquistas humanas. É muito fácil achar defeitos nos outros. Qualquer um de nós pode achar. Mas encontrar qualidades no próximo, isso é só para aqueles que têm sabedoria. Muito obrigado por me ouvir. Que Jesus abençoe a todos vocês.